Seja muito bem-vindo ao programa que foi feito para você. Hoje nós vamos falar de um assunto polêmico e bota pimenta no assunto. E com dois convidados especiais. O assunto hoje é sexologia. E se você não sabia onde encontrar conversas e assuntos, mitos, ideias, dúvidas sobre todos os assuntos, mas principalmente sexologia, aqui pode. E hoje a gente vai conversar com o doutor Ricardo. Se apresente, doutor Ricardo. Olá, meu nome é Ricardo, sou urologista, né? Hoje eu sou preceptor na Santa Casa e hoje eu trabalho muito com a saúde integral do homem, principalmente a sexologia também. E também vamos conversar com o psicólogo sexólogo, doutor Rodrigo. Eu sou Rodrigo Torres, sou psicólogo, sou especialista em terapia sexual, trabalho na área há 17 anos e sou master em sexologia clínica e saúde sexual pela Universidade de Barcelona. Hoje, qual é a razão pela qual as pessoas mais buscam a sexologia, Rodrigo? Eu acredito que por problemas sexuais, por questões não só relacionadas às disfunções, mas também relacionadas à vivência da sexualidade. A maioria dos problemas estão ligados à falta de educação sexual, né, que não temos nem na família nem na escola, e a maior parte do trabalho do sexólogo é educar as pessoas sexualmente. Doutor Ricardo, você estava falando com a gente mais cedo, apesar de urologista e as pessoas linkarem isso à saúde, a doenças, hoje você tem trabalhado muito mais com a parte sexual, não é isso? É, isso mesmo, né? Hoje, querendo ou não, meu consultório, a gente faz a maioria dos distúrbios sexuais, né, os problemas sexuais que a gente estava conversando aqui antes. Então, ejaculação precoce, né, disfunção erétil, o problema de baixo de libido, né? E também falta de testosterona e tudo isso. Então, hoje eu atendo os pacientes com a saúde integral do homem mesmo. A gente sabe que o homem não procura médico, né? Essa é a grande verdade. Não procura ajuda, né? Nem da parte psicológica, nem de nada. Essa é a grande verdade. E a gente tenta mudar esse pensamento, tentar fazer ao máximo que o homem procure um médico, né? Qualquer problema que tenha, procurar algum especialista para ele melhorar o problema dele. Como não existe faculdade nem curso que ensine sobre sexologia, o que você indica, doutor Rodrigo Torres, para a gente fazer, para a gente se orientar, para a gente entender um pouco mais sobre isso? Então, na realidade, existe algumas faculdades, agora, depois da pandemia, tem muito curso interessante surgindo, online, presencial. A especialidade em sexologia, ela precisa ser feita ou por médicos ou psicólogos. Alguns biólogos também podem fazer a parte de educação sexual. Fisioterapeutas, muitos fisioterapeutas também estão se especializando em sexualidade. Mas para a pessoa, para o leigo, para a pessoa em geral, tem que procurar informação de qualidade. Tem muita informação ruim, tem muita informação de baixa qualidade que perpetua mitos e tabus na sexualidade. Então, a ideia é procurar informação de qualidade. E algumas das nossas fontes, então, seriam talvez os nossos médicos, sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. O problema é que, como o doutor falou, pouquíssimos homens buscam o consultório. Então, na realidade, muitas vezes a gente tem que se comunicar com a parceria, né? É engraçado, né? Porque existe um mito entre os homens de que eles têm que vir prontos, né? Eles precisam... Existem vários mitos, inclusive, né? Sobre o tempo que ele tem que ficar dentro da relação, sobre a performance que depende apenas deles, né? E, na verdade, são mitos, não é mesmo? Sobre... muitas vezes, eu acredito que o que eu escuto muitas das mulheres, inclusive, os homens, eles estão tão preocupados em fazer uma performance perfeita e determinar um tempo que eles esquecem até mesmo da parceira, né? Doutor Ricardo, você tem algumas histórias nesse sentido que você conseguiu? Essa é a grande ajudar? verdade, né? Na verdade, um homem, a grande maioria dos homens, não estou falando todos, né? Eles pensam muito neles mesmos, né? A satisfação da parceira, na minha opinião, às vezes fica de segundo plano, infelizmente, né? Como eu estava perguntando para vocês, você não vê um homem chegar numa roda de amigo e falou que fez um sexo ruim, né? Agora, de mulher, você já escuta muito. Tipo assim, ontem não foi tão bom, né? A maioria das mulheres não chega numa ejaculação, né? num orgasmo. Então, eu acho por isso, porque o cara não entende que a mulher precisa disso e que sexo não é só penetração. Não tem como. Rodrigo, como que uma pessoa pode descobrir um sexo de qualidade? Então, eu acho que a primeira coisa é autoconhecimento, né? E aí vem a masturbação, é uma das formas de autoconhecimento mais interessantes. Só que hoje a gente está perdendo um pouco os critérios. Novamente, a gente não sabe o que é saudável, o que não é saudável, exatamente porque nós não falamos disso abertamente.
Então, né, parabenizo o podcast, exatamente está abrindo esse espaço de trazer um conhecimento de qualidade com pessoas que estudam cientificamente esses problemas. Então, eu acho que buscar a saúde sexual, buscar qualidade de vida sexual, parte do autoconhecimento. A segunda coisa é o diálogo, é a comunicação. Então, se a pessoa não conhece a parceria, se a pessoa não está disposta. Esse final de semana eu postei um vídeo sobre o Dia Internacional da Mulher, mas muito falando com os homens, né? A gente tem que sair dessa posição de que a gente sabe o que a outra pessoa gosta e quer, né? Então, o homem, ele parte do pressuposto que ele já sabe o que vai fazer aquela pessoa sentir prazer. E ele só vai saber se ele perguntar, porque cada ser humano tem uma forma diferente de sentir prazer. A gente tem duas questões, assim, importantes de serem ditas aqui, inclusive, até para já começar a quebrar tabu. Os homens já têm os órgãos mais expostos, né? Então, no quesito se conhecer, parar na frente de um espelho já vai te dar muita informação. Mas já a mulher, que já é um órgão totalmente diferente, cheio de detalhes, é necessário um pouco mais de procura. Então, sim, a gente vai precisar de um espelho, às vezes de uma lanterna. É importante que as mulheres entendam como é que é seu órgão, como que ele funciona. Sim, a parte também da masturbação é importantíssima, tanto para os homens quanto para as mulheres, né? Você conhecer o seu corpo, conhecer qual é o seu ponto, porque ninguém é obrigado a descobrir isso, né? E você nunca vai conseguir chegar ao seu próprio ápice se você mesmo não conhece seu próprio corpo, não conhece o que realmente faz bem. E o segundo ponto, né, é saber que isso é saúde. Doutor Ricardo, masturbação faz mal? Aí você vai entrar num probleminha aí, né? Mas tudo na vida da gente em excesso faz mal, não tem jeito, né? Okay. Até água. Até água. Então, se a gente masturbar em excesso, claro, até falo isso com alguns pacientes meus, né? Se o paciente masturba e isso não gera problema para ele, né? Ele se conhece e tudo, não gera um problema, isso não vai, né, atrapalhar a vida dele. Porém, se, por exemplo, o paciente me procura e está com algum distúrbio, principalmente questão de não chegar na ejaculação também, que a gente tem isso, né? Ejaculação retardada. Retardada, isso mesmo. Então, o paciente pode... O que acontece com a masturbação? Como ele masturba e ele sabe todos os detalhes de como que ele chega rápido na ejaculação, por exemplo, o cara está masturbando, ele sabe, né, a pressão que ele faz na mão, tudo isso. Velocidade. Quando ele leva isso para a penetração, talvez não vai ser igual a masturbação. Então, o cara vai ter dificuldade, né? Então, o paciente que tem problema, né, que já está com algum distúrbio, o excesso de masturbação vai atrapalhar ele. Não sei se o Rodrigo concorda. Concordo plenamente. E acho que, na realidade, o excesso de masturbação muitas vezes causa algum tipo de transtorno. Por exemplo, de ejaculação retardada. Né? A gente percebe, a gente chama de masturbação idiosincrática, maneiras diferentes de se masturbar que nunca vão alimentar a relação sexual, que nunca vão se comparar à relação sexual. Então, esses métodos masturbatórios podem sim levar... E o excesso também, né? O excesso... aí muita gente pergunta, mas o que é excesso? O que é excessivo? Né? Excessivo é aquele comportamento repetitivo que você faz praticamente todos os dias, durante mais de 6 meses, por exemplo, e mais de uma vez por dia, muitas vezes, e que você vai percebendo que muitas vezes vai substituir a relação sexual. Você percebe que a pessoa que está compulsiva com masturbação, a gente ainda não tem esse critério diagnóstico, mas eu acredito que já teremos, né, o vício em pornografia e masturbação. Isso ainda não é diagnosticável como um problema, um distúrbio psiquiátrico, mas pode sim a gente ver isso no consultório. Então, o excessivo é aquilo que a pessoa faz repetitivamente, mais de uma vez por dia ou todos os dias durante muito tempo. Qual que é o limite? Qual que é a masturbação saudável? Não existe um critério. Isso vai depender de cada indivíduo, do tanto de testosterona que ele tem, de como ele lida com a própria sexualidade. Então, a gente tem que analisar caso a caso. Mas como que ele pode perceber que há uma coisa que atrapalha ele hoje? Que ele está passando do limite do próprio corpo? Quando ele deixa de fazer outras coisas para fazer aquilo. Então, por exemplo, ele sai no meio do trabalho para se masturbar, ele se masturba em situações inadequadas, ou ele deixa de sair para se divertir para se masturbar, ele deixa de sair com a parceria para se masturbar.
ele não quer muito, ele começa a se isolar socialmente para fazer aquilo. Ele troca o sexo pela parceira também, Isso. né? Por Pela exemplo, tem masturbação. paciente que já chega no consultório, tipo assim, ele fala, eu tenho sexo uma vez na semana, uma vez no mês, porém eu masturbo mais que isso. Então ele está trocando o sexo pela masturbação, porque ele sabe que a masturbação, por exemplo, ele não vai depender, tipo assim, da ansiedade, né? Ele não vai depender do outro, né? E quando depende do outro, é ali que causa problema, né? Esse é a grande verdade. A maioria das disfunções erétil, ejaculação precoce, por exemplo, você pergunta pro cara, claro que alguns vão ter, mas quando você está masturbando, você tem problema? O cara vai falar não. Então, como causa problema para ele, tem vezes que ele deixa de ter sexo para masturbar, porque teoricamente é mais prazeroso para ele. Entendeu? Eu tenho alguns casos, tanto homem quanto mulher. Bom, primeiro do homem foi um rapaz que ele conta a história que ele descobriu que ele tinha um distúrbio, né? E era com masturbação. E tudo aconteceu na infância, quando ele teve contato com algumas revistas e tudo mais. Parece que a mãe morava com um homossexual junto deles. E um dia ele achou uma revista de homens nus, ele começou a assistir, via e tal. E a mãe viu e ela teve uma reação muito negativa. Ela entrou em pânico, o pai não era muito participativo. Aí ele quis participar, aí presenteou com revistas de mulheres nuas. Isso era uma criança de 6 anos. E dali ele foi recebendo todo esse conteúdo. Depois a mãe veio a falecer, ele foi morar com o pai. E aí ele começou a ter essa curiosidade, uma fome por assistir filmes pornográficos e todo o conteúdo. E ele tinha uma voracidade muito grande de, assim, chegar da escola e ele já queria assistir a tarde inteira. E isso foram coisas que foram deixando ele introspectivo. Ele começou a sentir raiva, né, da família que ele estava. E aí ele teve uma dificuldade muito grande até ele começar a se tratar, fazer terapia para poder se entender sobre isso. E poder ter uma vida normal, né? Uma vida mais plena. Mas isso é comum também, não é? Acontece mais. Acontece bastante. A grande crítica aí é que a gente tem que entender que tipo de terapia essa pessoa foi fazer, né? Porque nem todo psicólogo vai conseguir tratar um problema desse. Então, muitas vezes, essa pessoa vai chegar no consultório e esse psicólogo vai pedir para ela fazer coisas que ela ainda não dá conta, que ela não está preparada e tal. Então, o tratamento desse tipo de comportamento também precisa ser estruturado. E, geralmente, a terapia sexual é que vai ajudar. Mas é super comum a coisa ir escalando dessa forma. E a repressão ali no início da vida sexual desse menino pode sim ter gerado algum comportamento excessivo escondido. Então, ele não pode fazer na frente de ninguém, ele não pode, ninguém pode saber que ele está fazendo, mas ele começa a buscar outras formas de dar vazão à própria sexualidade, descobrir a própria sexualidade. Eu observei algumas situações em que essas repressões, elas se tornam um distúrbio, como, por exemplo, tem muito dos casos dessas meninas que são... Esse caso dessa menina que foi sarrada aí no metrô, que o cara encostou nela, e aí, por conta disso, ele teve uma ejaculação e não sei o quê, parece que isso é um distúrbio, não é isso? Sim. Isso chama froterismo. Froterismo é uma parafilia que consiste na pessoa se excitar esfregando, roçando na outra pessoa. Então, grande parte desses abusadores de ônibus e tudo mais podem ter essa parafilia froterismo. Eu vi também uma história sobre essa questão de distúrbios escondidos, né? Que foi até a doutora Ana Beatriz, né? Que fez, ela é uma psiquiatra, muito famosa, inclusive. Ela conta a história de um casal que ela foi tratar e eles estavam quase se separando, em crise no casamento, porque ela já tinha tido pneumonia umas 5 vezes, eles não conseguiam, né, ter o ato sexual entre eles. Eles estavam tendo muita dificuldade, e aí eles foram mapeando, até que eles descobriram que para que eles pudessem concluir o coito, ela precisava entrar numa banheira imersa de gelo, ficar lá por um tempo até o corpo atingir uma temperatura bem baixa, e depois disso, só assim eles conseguiam concluir. E aí eles descobriram que ele era necrófilo. Como que uma pessoa pode saber, de fato, que algo sai do natural, que algo começa a se tornar um distúrbio? Isso é complexo, porque grande parte da população, ou se não todo o ser humano, tem algum tipo de comportamento sexual fora do comum. É o que a gente chama de parafilia. A parafilia é diferente do transtorno parafílico. A parafilia é um comportamento sexual fora do comum, então a maioria de nós tem algum tipo de parafilia.
Então, fetiches, Pensamentos, né? pensamentos, fantasias, a gente pode ter, não é um problema. O problema é quando isso se torna insalubre ou para mim ou para outra pessoa, quando causa sofrimento em mim ou no outro, e também quando é a única forma de eu me excitar. Então, se eu só tenho esse comportamento que me leva à excitação, a gente já está pensando num transtorno parafílico. Entendi. Então, resumindo, né? Tudo que causa problema para o outro, né? Para ele ou para o outro. Porque se você tem pensamentos que é para você e isso não te causa problema, não leva problema para outra pessoa, né? Você vai ter pensamentos, entendeu? Então, tipo assim, igual ele fala, outra coisa que eu acho, né? Que a pornografia é tudo uma mentira, né? Se você for ver. Primeiro, tamanho do pênis dos caras, eles foram selecionados para estar lá. Não sei se você sabe, tem cortes de gravações. Então, o problema é que aquilo é tão bem, né? O setup é tão bem feito que as pessoas acham que aquilo é real. Então, elas procuram aquilo no relacionamento delas. Só que aí aquilo ali é tudo uma montagem, aquilo é para vender, né? Não tem jeito. A se pensar que, às vezes, 1 hora de um vídeo precisa de 1 semana para ser gravado. É isso que eu tô te falando. Né? Então, as parafilias também pode ser, tipo assim, ele viu um vídeo de tal coisa, eu gosto disso também. Só que aquilo não é replicável, assim, né? Entendeu? Então, aí começa a causar sofrimento nele, porque ele não consegue fazer aquilo. Reproduzir. Ou, se ele consegue reproduzir, pode causar problema para outra pessoa. Então, é isso que ele estava falando. Quando causa problemas, né? A maioria dos distúrbios é quando a pessoa está sofrendo ou causa sofrimento em outra. É isso, resumindo. Desculpa, essa questão da pornografia, a gente percebe também que vai escalando. Né? Então, a pessoa começa assistindo vídeos tradicionais e tal, e de repente ela está se perdendo. Ela começa... Aquele vídeo tradicional passa a não excitá-la tanto, aí ela escala um pouquinho mais, aí ela escala um pouquinho mais. Então, no consultório, muitas vezes, quando chega, a pessoa acha que é tipo, um ET, né? Porque já está se excitando com coisas muito, muito complexas. Pouquíssimo comuns. Um exemplo. Animais, sexo entre... Você acabou de falar, necrofilia. Necrofilia. Sexo com animais, sexo com excrementos. Então, as pessoas começam a se excitar com coisas, aí vai ficando, ou com machucar, com muita violência. A violência no sexo vai escalando. Então, e muita pornografia você vê pé na cara, você vê o tal do fisting, né, que é o punho, de enfiar o punho dentro da pessoa. Então, são comportamentos sexuais que muitas vezes podem levar ao sofrimento, ao machucado e à dor. Né? Inclusive, falando disso, eu tive umas perguntas na semana que eu abri uma caixinha, e uma das perguntas que eles fizeram foi sobre sexo anal. Se faz mal, se não faz mal, se é errado, etc. Então, Ricardo, me fala um pouquinho sobre isso. Como eu até te respondi, né, no Stories, tudo que a pessoa gosta, né, tipo assim, os dois estão bem, né, os dois gostam de fazer, não está causando problema nenhum, e isso não é problema, né. Agora, se gera problema nenhum ou no outro, por exemplo, igual eu te expliquei, imagina uma pessoa solteira, ela vai fazer sexo, ela tem que usar camisinha, não tem como, né? Então, por exemplo, você vai aumenta risco de STs, né? Querendo ou não, tem mais atrito, tem mais machuca um pouco mais. Então, usar lubrificante, se você tem um parceiro fixo, né? Se ele gostar de fazer, esses dois conversarem, por isso que ele falou no começo, o diálogo é tudo, né? Por exemplo, como é que você vai perguntar, você vai tentar fazer uma coisa que você não sabe se ela gosta, né? Aí talvez ela tá fazendo para te agradar, mas ela tá sofrendo. Então, e a mulher esconde muito, né? A mulher, ela tem muito medo de não ser aceita nesse momento. É conversado, né? Toda relação, a pessoa tem que saber o que o outro gosta. Não tem como. Esse é o grande problema. Por exemplo, mudando um pouquinho de assunto, os maiores problemas querendo ou não, o relacionamento longo prazo, assim, cai naquela rotina. Como melhorar isso, né? Como melhorar isso? Será que você conversa com seu parceiro, saber o que realmente ele gosta? Será que vocês podem tentar coisas diferentes? Isso não é conversado tanto. Então, esse é o problema de cair na rotina, né? Aí sempre vai ser ou o papai e mamãe, aquelas posições, né, que eles acham que é normais, aquilo é o sexo para eles e acaba. Então, chegar uma hora que, tipo assim, pô, não quero fazer isso mais. Fica monótono. Fica monótono. Então, por quê? Não tem conversa. O sexo anal não entra nessa pauta, né? Será que os dois conversam? Será que os dois gostam? Será que, né, tá tudo bem para os dois? Se for bom para os dois gostam, por que não fazer?
Com certeza. E a se pensar que, por exemplo, quando a gente vai ficar, até mesmo um beijo, a gente não tem que conversar? A gente não vai se descobrir? O sexo, ele é a mesma coisa, ele tá cheio de mitos porque as pessoas estão ali. Muitas vezes, assim, uma estrutura, o homem, ele acha que ele precisa fazer tudo. As mulheres, às vezes, acham que eles precisam corresponder em tudo também. Tem que estar sempre pronto, tem que sempre querer, tem que saber fazer tudo, porque a masculinidade do homem parece que está ligada à sexologia. Já a mulher precisa se esconder, não deve falar, porque tudo está errado, tem que estar cheia de pudor, ela não pode gostar de nada, ela não, muitas vezes ela nem se conhece, ela não faz a menor ideia do que é, do que ela gosta, ou do que é um orgasmo. E aí entram dois estranhos, totalmente indispostos a se comunicarem, esperando ter uma relação sexual de qualidade, né? Então, assim, vai aí uma dica, né? Se você quer algo bom na sua vida, você é o primeiro a querer se interessar, participar, perguntar sobre isso, perguntar sobre o outro, conhecer, descobrir junto também, porque a vida é uma caixinha de surpresas, né? E até mesmo aceitação. Tem casos de pessoas, por exemplo, que passaram por cirurgias, que têm algum tipo de deficiência, anomalia, e aí isso faz com que elas se fechem. E elas não têm coragem de falar sobre isso, não se sentem desejadas. Como é que a gente faz, doutor Rodrigo, para poder, essa aceitação, para a pessoa poder se descobrir, até mesmo a questão da homossexualidade, quando ela está entendendo, né, o lugar dela, quem que ela é? Então, eu acho que sobre tudo isso que você falou, eu acho que é muito importante a gente entender que cada um é responsável pela própria sexualidade. Então, essa ideia de que o homem é responsável pelo prazer da mulher e a mulher é responsável pelo prazer do homem é um mito, né? Muitas vezes, quando o homem tem um problema de ereção, a mulher acha que a culpa é dela, né? E muitas vezes que a mulher tem uma dificuldade de orgasmo, o homem acha que a culpa é dele. Quando, na realidade, essa mulher nem sabe chegar ao orgasmo, nunca se masturbou, não consegue nem falar a palavra vagina, né? E esse homem, muitas vezes, ele acha que ele tem que ser o cara que chega sempre pronto, que está sempre pronto e tudo mais. Então, esse mito do eu sou responsável pelo seu prazer, acho que o doutor Ricardo falou uma coisa muito interessante, que é os homens pensam muito mais neles do que nelas. Eu falo no consultório que tem 3 tipos de homem. O que só pensa nele, o que só pensa nela e o que pensa nos dois. E o único adequado é o que pensa nos dois. Mas é mais raro, né? Agora, em relação à descoberta da sexualidade, da homossexualidade, isso vem de um autoconhecimento. Enquanto a gente achar que psicoterapia é coisa de doido, enquanto a gente ficar numa sociedade pleno século XXI, que as pessoas não podem ir no psicólogo para se conhecerem melhor, porque senão elas vão ser discriminadas em sociedade, a gente vai continuar com essa falta de autoconhecimento. Se na família e na escola a gente não se fala sobre esse assunto, a pessoa vai procurar sozinha. E muitas vezes diante de muito sofrimento. Então, pessoas homossexuais que não dão conta de experimentar sua sexualidade naturalmente ao longo da adolescência, vão ter problemas com isso ao longo da vida adulta. Principalmente quando eles chegam na adolescência, né? Acho que é um desafio, tanto para os adolescentes quanto para os pais dos adolescentes. E aí vem aquele mito, aquele tabu de, e agora? Meu filho está chegando nessa fase, está criando a curiosidade, e aí eles começam a desencadear talvez vídeos, que é o que eles têm muitas vezes. Hoje em dia a gente tem essas redes sociais, TikTok, Instagram, Twitter, que já vem mais informações e infelizmente não peneiradas. Como que os pais podem lidar com isso, para poder instruir os filhos? Eu falo que o pai tem que estender o tapete. O pai tem que abrir o diálogo. São os pais que têm que deixar o assunto natural dentro de casa. Então, eu tenho gêmeos de 7 anos e com eles é onde eu faço minha experiência social de ser uma pessoa aberta sobre a sexualidade. Então, desde sempre, a gente nomeia os genitais, a gente fala naturalmente sobre os genitais, a gente cuida da saúde dos genitais. Então, meus filhos vão ao urologista assim que eles estiverem entrando na puberdade, como as meninas vão ao ginecologista. Eu ia chegar nesse assunto agora. O grande problema do homem é que ele não vai no médico, vai no psicólogo, ele não se conhece. Você falou assim, o órgão é externo, é mais fácil. Mas você vai conversar com um cara que vai, por exemplo, fazer uma cirurgia comigo, ele não sabe o que é nada, ele não sabe o que é prepúcio, ele não sabe o que é fimose, ele não sabe nada. Então, se ele soubesse o básico, será
ele conseguiria entender, por exemplo, eu sei como é que meu corpo é. Então, ele não conhece nada, ele não sabe nada, né? Então, por que que ele não sabe nada? Porque ele não teve informação, não é culpa dele. E quem deveria levar a informação para ele é os pais, é o que ele está falando. Por que que um homem com 13 anos, né, um menino com 13 anos, 14, não vai no urologista? Por que que você acha que não vai? Porque não é cultural, porque não foi ensinado. Pois é, porque o pai dele não foi, o avô dele não foi, ninguém foi. Entendeu? Se ninguém orienta que tem que ir, hoje eu recebo pacientes com 15, 16 anos que vão no meu consultório espontaneamente. Isso eu acho muito legal. Não é para saber se tem doença ou nada, para conhecer o corpo, saber o que que é normal, o que que não é normal, né? Porque a grande maioria chega, estou com fimose, mas não era fimose, porque o cara não sabe o que que é. Como é que você vai falar que você tem uma coisa que você não sabe o que que é, né? Então, o homem, o que ele está falando, tem que ir 13 anos, até questão de vacinas, questão de orientação sexual, tudo. O cara tem que saber o que que é a vida sexual. E ele não conhece. Então, como que ele conhece? Por exemplo, imagina que ele está indo perder a virgindade. Ele vai conversar com um amiguinho dele do lado. Pô, como é que foi seu jeito? Aí ele foi assim, assim, ele vai achar que o normal é aquilo, né? Ele também usa camisinha. Como é que coloca uma camisinha mesmo? Como é que ele aprende? Como é que... Eu não sei como é que um menino de Eu 15 canso anos... de ensinar homem de 30, 35 É a isso que eu colocar a tô te camisinha no falando. consultório. É isso. Então, por exemplo, será que o pai dele, quando ele tá, né, claro que tem uma certa idade para começar a falar sobre isso. Será que ele pega, ó, isso aqui é uma camisinha, é assim que põe? O pai tinha que fazer isso, entendeu? E é porque é verdade também, assim, sem ser advogado do diabo, mas é difícil para os pais também, porque quando o filho nasce, a gente nasce pai. Ninguém ensinou pra gente a ser pai, mãe, né? A gente vai aprendendo no caminho. E assim, o que eu vejo principalmente com mulheres, né, as mulheres mães, os meninos, ou a mãe das meninas, é que chega essa hora, todo mundo se perde. E agora, o que que a gente vai fazer? Por quê? Existe, né, aquela linha bem fina, que às vezes é uma curiosidade muito banal, né? A maioria é banal. Exato. A maioria não sabe o básico, do básico do básico. E aí os pais, eles se chocam. É igual, por exemplo, tem uma história da Kátia Damasceno que ela conta como que ela instruiu o filho dela, assim. O filho chegou, tinha 6 anos, mais ou menos, 5 anos. Falou, mamãe, como é que eu cheguei aqui? Aí disse que tinham mais visitas, as pessoas ficaram meio horrorizadas. Falou, mamãe namorou com o papai, eles dormiram juntos, você chegou. Pronto. Era básico, simples as respostas. É claro que assim, com a adolescência, as perguntas vão ficando... Tem que depender da idade também, né? Acho que a gente tem que entrar em alguns assuntos, igual ele falou, tem que ser com calma também. Não adianta você chegar para uma criança de 6 anos e explicar uma coisa que ela não consegue entender. E também não precisa naquele momento. Ela precisa saber o que é certo e o que é errado, né? Até para coisas de escola, coisas. Tem que saber o que é certo e errado. Abuso. Isso que eu tô te falando. Então, mas quando chegar a uma certa idade, que a gente não sabe, talvez você até me ajude, sei lá, 12, 13 anos, talvez um pouco antes, depende. Começar a falar realmente um pouco mais, né? Aprofundar no assunto. E quais são as curiosidades que eles têm com você, Ricardo? Na verdade, o homem, né, quando ele chega, principalmente com 13, 14 anos, sempre vai ser a questão da fimose, né? O pai não sabe o que que é. Você entende? O cara chega assim, meu filho tá com fimose. Eu chego, não é fimose. Ele não sabe o que que é. Então, minha primeira pergunta, toda vez que chega no consultório, é, você sabe o que que é fimose? Aí eles começam a gaguejar. Todos. Por quê? Eles não teve o autoconhecimento de o pai explicar ou levar no urologista. Então, o cara não vai saber o que que é. Entendeu? Aí chega lá, não é. Porque o pai dele não sabe. Então, imagina pro filho. O pai dele não sabe e agora ele tá me levando para fazer uma coisa que talvez eu não quero também. Ele, eu quero, tem que operar. Mas isso ele não sabe o que que é, entendeu? Então, o que eu acho a mulher ainda tem um privilégio, assim, né, que a mãe leva vocês na primeira menstruação no ginecologista. Então, querendo ou não, vocês já começam a entender um pouco mais sobre seu corpo. O homem não tem isso, né? Por quê? Por causa da sociedade que a gente tem, né? A sociedade é machista ainda, não tem jeito, né? A gente foi criado isso. Meu pai, 80 anos, é diferente de eu com 35, né? E vai ser diferente do meu filho, quando ele, né, se eu tiver um filho. Então, a sociedade também evolui, não tem jeito. Só que se a gente não evoluir junto, não tem como, né? Então, o problema é que a maioria dos pais ficam com a cabeça dos pais deles e não progride os filhos, né? E ainda jogam responsabilidade muitas vezes para a própria escola, né? Que já teve alguns projetos, apesar de todo mundo se perder. Um exemplo, meu pai é médico. Eu nunca fui neurologista. Pensa. Né? Então, por quê? Porque a cabeça que ele então é a sociedade, a gente tem que mudar isso, né? Ele, o filho dele já está com 7, quando tiver 3, ele já falou, vou levar no neurologista. Isso deveria ser o certo hoje, né? Deveria ser o certo sempre, porém, a sociedade tem que evoluir, entendeu? Então, igual com as mulheres, também tem que fazer com os homens, né?
Não tem É como. diálogo, né? Conversar sobre isso também. Porque eles falam entre eles, principalmente os jovens, eles não conversam isso com os pais, né? Porque os Tem pais essa que questão. não puxam o assunto, né? Porque os Isso, pais isso. reprimem, Reprime, né? fala que é Exato. errado. Então, essa era inclusive a minha pergunta. Como é que os pais podem puxar eles para mais perto, para eles terem esse diálogo de uma maneira que também seja confortável para os pais, mas ao mesmo tempo que seja saudável para os filhos? Sempre que a gente vai falar de educação sexual, a gente vai esperar a demanda vir da criança, né? Do adolescente e tal. Só que, como eu disse, eu acho que é responsabilidade do pai, da mãe, estender o tapete para conversar sobre isso. Só que muitos lares não têm, as pessoas até hoje não sabem que palavras usar. Então fica muito na ideia do que é palavrão, do que é certo ou errado para nomear as coisas do sexo. E então essa é a maior dificuldade dos pais, né? De que palavra que eu vou usar? Uma vez, como lá em casa a gente nomeia os genitais, a professora me chamou na escola, meus filhos deviam ter 2, 3 anos de idade, porque um dos meus filhos tinha pedido para ver a perereca da coleguinha. E ela me perguntou se ele estava tendo contato com algum adolescente e tal. Eu falei, não, é porque lá em casa a gente nomeia os genitais. Ele sabe o que é perereca, ele toma banho com a mãe, pergunta o que é, e a gente fala assim. E por que ele quis ver? Ué, ele quis ver porque é a curiosidade de uma criança de querer saber como é que é o órgão genital de uma menina da idade dele. Mas para ele é como se fosse o lobo da orelha, a ponta do nariz, ou qualquer coisa desse tipo, é natural. E aí ela falou, mas os pais... Eu falei com ela, olha, deixa eu te falar. A escola não vai educar meu filho sexualmente. Se vocês precisarem, eu dou uma palestra para os professores, educo, falo com os pais, converso com os pais. Inclusive, na escola que os meus filhos estão hoje em dia, a gente já levou uma sexóloga, uma educadora sexual, uma amiga minha, para falar com os pais. Então, essa abertura, ela vai precisar começar a acontecer para que os pais sejam educados, para que aí, então, eles possam educar os filhos. O caminho é esse, eu não vejo outro. Inclusive, escolas convidem Rodrigo Torres para dar palestra para as mães, para os pais, para eles poderem encontrar um meio de fazer, né? Que é isso mesmo, vai ser diálogo, a gente vai entendendo a demanda dos meninos, das meninas. O ideal é não entrar em pânico, por mais assustador que possa parecer o que a gente está vendo, o que a gente está ouvindo. Procurem os médicos com instruções, com experiências, pessoas que vão estar prontas e preparadas, que estudaram para orientar tanto as crianças quanto vocês. Meninos, eu quero agradecer muito pela participação de vocês. Espero que voltem logo. Muito obrigada por participar. Se você gostou, ativa o sininho. Não esquece de compartilhar. Comenta o que você achou do programa. Se você quiser conversar mais, saber um pouco mais sobre Rodrigo Torres, Rodrigo, qual que são as fontes para te encontrar? Então, eu sou CEO hoje de uma clínica aqui em Belo Horizonte, mas na realidade é uma clínica que está no Brasil inteiro, que é a Clínica Multistima. É uma clínica que tem 3 marcas, a Sextima, a LearnStima e a Self-Estima. Então, pode me encontrar em qualquer um desses canais. A Sexestima é a nossa clínica de sexologia e terapia de casal. Mas pode me encontrar nas minhas redes sociais, Rodrigo Torres, psicólogo, sexólogo. Pode me encontrar por e-mail, por telefone, aí fica tranquilo. A gente está em todos os canais, todas as redes. Ótimo, obrigado, Rodrigo. Eu que agradeço. Rodrigo. Doutor Ricardo, como é que a gente faz para te encontrar? Primeiramente, queria agradecer tanto o Rodrigo, né? Um prazer te conhecer aqui, o papo foi muito bom e devo precisar de você muito aí com meus pacientes. Vamos trabalhar juntos. Agradecer a Ana, né? Esse convite sensacional aí. Eu sou o Ricardo, né? Meu Instagram é Ricardo Pádua. Eu tenho meu site também, que é homensecuida.com. Então, se vocês precisarem, né, de marcar uma consulta, saber um pouco mais do meu trabalho, tanto no Instagram mesmo, né, @doutor.ricardo_padua, ou no meu site www.homensecuida.com. Ok, obrigada a todos. Obrigado. Um beijo e até a próxima.